Substituir o culto é o alvo principal do sistema. Você vai para o culto, mas realmente você não cultua. Pessoas que pregam grandes sermões, falam bonito, pregam e não dizem nada. O pregador, ele lê uma parte da Bíblia, ele cita várias partes bíblicas, mas ao final do seu sermão ele não disse nada. O povo extrapolou, o povo se alegrou, o povo às vezes até pulou, rodou, sapateou, fez piruleta, plantou bananeira, caiu, mas não entendeu nada. O barulho foi tão grande e não entendeu nada. O pregador, ele fez um grande esforço, falou bonito, fez o seu show, falou meia hora ou mais sem dizer nada. Bem-vindo, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Sou Reginaldo Pessoa e neste vídeo falarei sobre heresias, uma das armas mais potentes do sistema. Se é a primeira vez por aqui ou ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever neste canal e também já deixar o seu like, também não se esquecendo de ativar o sininho das notificações. Quero convidar você a compartilhar comigo um texto que está nas Escrituras Sagradas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5 e o verso de número 1. Gálatas, capítulo 5 e o verso 1, que diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O Evangelho um dia chegou até mim e esta mensagem do Evangelho penetrou de tal maneira que resolvi colocar minha vida diante do Senhor Jesus, aceitando-o como meu único e suficiente Salvador e fazendo testemunho público da minha fé. Este Evangelho, ele me garante a sobrevivência neste mundo e também um porvir tranquilo, um porvir ao lado de nosso Salvador. Através das Escrituras Sagradas eu encontro esta certeza. Porém, os sistemas que temos vivido têm efetuado vários artifícios, vários artefatos para que venham a destruir, para que venham a nos tirar do foco, para que venham a nos desviar do verdadeiro caminho e da verdadeira fé. Hoje, este Evangelho, ou seja, o Evangelho de hoje, o novo Evangelho, o Evangelho enfeitado, não é capaz de me convencer e muito menos de me converter. O Evangelho moderno é bonito. O Evangelho moderno, ele é bonito. O Evangelho moderno é colorido. Mas este Evangelho que é bonito, este Evangelho que é colorido, é também um Evangelho aleijado. A palavra Evangelho dita aqui entre aspas, porque o Evangelho de hoje valoriza mais a embalagem do que o conteúdo. O Evangelho de hoje, ele precisa de muletas para se locomover, para atingir algum alvo. Ao valorizar mais a embalagem, o conteúdo é desprezado. Estou falando de heresias que têm sido apresentada à humanidade, ao povo em geral. É certo que estamos numa batalha espiritual.
É claro que estamos numa batalha espiritual. E essa batalha espiritual nos faz resistir, nos faz enfrentar os desafios que aparecem, os desafios que surgem na nossa caminhada evangélica. Primeiro desafio dessa batalha espiritual é substituir a fé. As heresias hoje implantadas, as heresias hoje espalhadas e apresentadas no meio gospel. A palavra evangelho hoje foi trocada por gospel. E eu vou trocar por gospel nestes termos aqui, porque a palavra gospel realmente é isso. Gospel é algo que não tem uma identificação correta. Substituir a fé. Para isso, para substituir a fé, várias heresias surgiram. Primeiro, amuletos. Costuma-se dizer que a igreja tem um produto. E qual que é o produto que a igreja tem? O verdadeiro, é pregar, anunciar, distribuir o verdadeiro evangelho. Mas para substituir a fé, que é a principal base da mensagem evangelística, o que tem aparecido, surgido hoje em nossos dias? Vários amuletos de fé. Se vende vassoura para varrer, para tirar qualquer sujeira, para tirar espíritos maus. Então a pessoa fica apegada com a sua fé naquele amuleto, que é a vassoura, ou sabonetes, ou água, ou vinho, representando o sangue de Jesus. Vários amuletos têm surgido, chaveiros, tijolinhos para fazer a sua casa espiritual. E assim por diante. Outros têm jogado sobre si algum pó branco, como trigo ou aveia, não sei lá o que. Se não joga outra coisa. Mas enfim, tem surgido muitos amuletos para substituir a fé. O sistema religioso ou o sistema gospel criou várias maneiras para roubar a fé. Hoje precisa-se de vendedores de fé. Em muitas igrejas há aqueles que estão vendendo fé, como se fé fosse algo concreto que eu posso comprar, que eu possa adquirir financeiramente. Em alguns lugares denominados igrejas, você chega e antes de algo acontecer, antes de alguma mensagem ser anunciada, você já tem que pagar algum amuleto de fé. É uma das principais heresias hoje, trocar a fé por amuletos. Segunda heresia que tem trazido muitos danos à Igreja de Cristo, a religiosidade. Isto mesmo, a religião. A religiosidade, ela significa aquela militância religiosa que tem sido implantada, onde as pessoas se envolvem em várias atividades para, durante o culto, exercitarem. É ensaio de A, é ensaio de B, é ensaio de C, é ensaio de D. São vários ensaios e outras coisas que aparecem, outros movimentos que vêm para desfocar a verdadeira fé.
E esta militância da religiosidade vai tirando o foco onde a palavra de Deus tem sido abandonada. E essas atividades religiosas, elas passam a ter um grande valor, muito mais do que os próprios militantes da fé. E o sagrado realmente vai sendo abandonado. A religiosidade, já disse alguém, é o maior inimigo da fé. A religiosidade cria um fanatismo. Eu sou membro, ele não. Eu sou salvo, ele não. Eu sou próspero, ele não. Jesus me ama. Jesus fala comigo. Jesus me revela e não revela a outros. A religiosidade começa a criar um fanatismo, onde as pessoas se acham mais santas do que outras. O fanatismo cria uma divisão, uma separação entre os membros da igreja. O fanático, ele não obedece, ele não enxerga, aliás. Ele não enxerga, ele obedece sem saber por que está obedecendo. O fanatismo é isto. Não é isto o plano de Deus para os seus membros, para os seus filhos. Todos os filhos de Deus devem saber o que Deus quer para a sua vida. Eu preciso saber o que Deus quer para a minha vida. Você precisa saber o que Deus quer para a sua vida. Qual é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida? Não é simplesmente uma obediência cega. O fanático, ele não enxerga, ele obedece sem saber o porquê. Ele realiza sem saber o porquê ele está realizando. Talvez alguém até diga, isso aqui era para engrandecimento do reino de Deus. Mas aí, há aquela questão, eu preciso saber se realmente o reino de Deus está sendo engrandecido. Neste quesito, a religiosidade é o maior inimigo da fé. Eu peço a você que deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Mas deixa o seu like. Comente o que você acha a respeito disto aí, da religiosidade e também da substituição da fé por amuletos. Deixe nos comentários o seu pensamento, o que você pensa a respeito disto. Segundo, substituir o culto. Substituir o culto é o alvo principal do sistema. Você vai para o culto, mas realmente você não cultua. Porque hoje nós temos uma tendência de copiar. Ah, foi bonito, foi bom, deu certo, vou copiar, por que não? E às vezes copiamos algo que não é benéfico para o reino de Deus. Então se transformou isto uma prática. Aquele pregador pregou tal mensagem, foi um poder de Deus naquele lugar, foi só fogo que veio do céu. Então vou pregar mais ou menos igual. Aquele culto foi um culto maravilhoso. O poder de Deus se fez presente ali. Então eu vou dirigir um culto igual àquele culto. Tem muitos que nem sabem que existe a liturgia. Já outros sabem que existe a liturgia, mas não sabem por que a liturgia. E a liturgia é algo também que nós copiamos. Eu preciso ter aquele padrão corriqueiro. Eu não sei onde está isto, mas parece que criou-se um protocolo, uma liturgia.
onde se dá mais valor aos cânticos ou louvores, que não são louvores. Tem muita coisa hoje que é chamada de louvor, mas é apenas chamado de louvor. Às vezes indireta, ou louva a mais ao inimigo da nossa alma, porque Deus não tem inimigo, Ele é o Criador. Nós costumamos dizer o inimigo de Deus, mas Deus não tem inimigo. Ele é o único Criador, todo-poderoso. Não existe um poderoso igual a Ele para se tornar inimigo. É inimigo nosso, inimigo da nossa alma. Copiamos. Aí às vezes dá mais valor a estes louvores que tratam de amaciar o ego, são apenas poesias de autoajuda e que transformam a maioria das pessoas em egoístas, em orgulhosos. E aí nós partimos para a substituição do culto. O culto vai sendo substituído. Pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, ou louvores que não são cântico, se fazem presente e assumem a reunião. Não estou dizendo que são todos, estou dizendo há os louvores. Realmente há os cânticos que exaltam o nome de Deus. Mas a maioria que nós estamos vendo hoje, olha, a harpa cristã, por exemplo, tem sido abandonada. A harpa cristã em muitas igrejas, em muitos lugares, já não mais faz parte da liturgia do culto. Por quê? Porque são louvores quadrados, louvores antigos. Então eu tenho que pegar minha Bíblia também, porque ela foi bastante na antiguidade que ela foi escrita, viu? Ela é bastante idosa, tirando com a minha idade. Hoje nós precisamos detectar se é um culto ou se é um show. Precisamos trazer a diferença. Será que é um culto ou é um show? Grupo musical, grupo de dança. Nada contra a dança. Davi dançou, Miriam dançou, outros dançaram e dançam. Mas o exagero e a ultrapassagem do limite é corriqueiro em nossos dias. Hoje nós vemos nas nossas reuniões, na maioria, aqueles lugares onde as pessoas realmente são verdadeiros adoradores, por que não? Mas na maioria nós vemos desfile de moda. Desfile de moda. O meu terno é da última moda, o tecido é do melhor. A divisão, as pessoas não se importam mais com o outro. O meu carro, eu vou apresentar o meu carro. O Senhor me deu este carro, então eu vou apresentar. É carro do ano. Carro do ano, é carro que está sendo vendido agora, é caríssimo o meu automóvel. Então eu preciso mostrar ele. Aí aquela pessoa que tem uma bicicletinha, ele fica pensando, Deus só abençoa o irmão e a irmã, e Deus não me abençoa. E eu já vi pessoas egoístas, prepotentes, dizer que isto é maldição. Hoje, durante a maioria dos nossos cultos, onde aquele que realmente conhece a Bíblia, ele prega a verdade. Mas também nós encontramos na maioria aí pessoas que pregam grandes sermões, falam bonito, pregam e não dizem nada.
O pregador, ele lê uma parte da Bíblia, ele cita várias partes bíblicas, mas ao final do seu sermão, ele não disse nada. O povo extrapolou, o povo se alegrou, o povo às vezes até pulou, rodou, sapateou, fez piruleta, plantou bananeira, caiu, mas não entendeu nada. O barulho foi tão grande e não entendeu nada. O pregador, ele fez um grande esforço, falou bonito, fez o seu show, falou meia hora ou mais, sem dizer nada. Comente aí se você já encontrou, já participou de um culto onde houve uma pregação dessa maneira, uma pregação de meia hora e que não falou nada, porque você não entendeu nada. Substituir a igreja. As heresias hoje estão substituindo a igreja. Também substituem a fé, substituem o culto e substituem a igreja. Eu posso saber onde é o endereço de Deus, aonde o Senhor está reunido, onde a igreja de Cristo se reúne. Ali é o endereço de Deus. Os verdadeiros adoradores vão se reunir hoje debaixo de uma árvore. A igreja de Deus, Deus estará ali no meio deles. A igreja vai se reunir no templo, Deus estará no templo. A igreja vai se reunir na praça, Deus vai estar na praça. A igreja é o corpo de Cristo. É os membros do corpo de Cristo. O endereço de Deus é onde tiver 2 ou 3 reunidos. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. O endereço de Deus somos nós. A igreja não é o templo. A igreja não é as paredes, os tijolos. A igreja é o corpo de Cristo. Onde o corpo de Cristo se reúne, ali está Deus, ali está Jesus. Neste quesito, grandes templos diminuem a fé. Se você olhar para a história, você vai encontrar aquelas... Ou se você já tem uma certa idade, não é muito novo na fé, você vai olhar para a igreja antes, há uns 20, 30 anos atrás, os cultos eram outros. Porque a igreja era mais simples, as igrejas eram menores, os templos, aliás, eram menores. Hoje nós temos grande templo, aí um se senta aqui, o outro se senta ali, ou mesmo do lado, mas as pessoas estão distantes, às vezes estão juntas, mas estão distantes. Diminui a comunhão e a fé. Então, neste quesito, grandes templos têm diminuído. E os grandes templos têm servido mais para a aglomeração com outro intuito. O intuito simplesmente de arrecadação. Então, substitui-se a fé, se substitui o culto, se substitui a igreja. Aí qual que é o resultado disto? Escândalos e mais de escândalo. Escândalos são produzidos pelas heresias. E os escândalos são produzidos pelas heresias. E quando a igreja não trata os escândalos, ela está semeando a heresia. Ela continua semeando a heresia. Os escândalos existem para serem desafiados, para serem confrontados, para serem discutidos. Por isso que Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai a ele só.
Faz só entre você e ele. Agora, se ele não te ouvir, leva 1 ou 2 testemunhas. Agora, se não ouvir a você e essa testemunha, leva à igreja. E se não ouvir a igreja exerce a sua autoridade doutrinária, considerando como gentil ou publicano. A igreja precisa exercer a sua autoridade doutrinária para enfrentar, desafiar os escândalos e eliminar as heresias. Jesus, lá em Mateus capítulo 13, o Senhor fala a respeito da parábola do trigo e o joio. E a parábola do trigo e o joio, Jesus diz que o Senhor, o pai de família, dono daquela terra, semeou a melhor semente, mas à noite os seus trabalhadores dormiam e veio o inimigo e semeou a erva daninha, o joio. Aí quando o trigo começou a frutificar, a crescer, apareceu também o joio no meio do trigo. Aí eu escuto hoje em dia dizer assim: olha, nós temos que deixar o joio no meio do trigo. Sim, realmente Jesus disse mais à frente que seria assim. Mas ele disse a causa do joio aparecer ali. Porque quem planta trigo sabe que quando você planta a semente do trigo, não vai nascer o joio, não vai nascer erva daninha ali no meio. Só se você deixar outra semente, permitir que outra semente seja semeada naquele mesmo lugar. O que faltou? Faltou a vigilância. E se falta a vigilância, eu sou obrigado a deixar o joio crescer? Ah, porque na hora de colher, colhe o joio junto. Não, Jesus disse, olha, primeiro vai ser colhido o joio. Ele fala isso dizendo que o trigo são os filhos do reino. Reino não, é a igreja. E o joio são os filhos do diabo. E quem semeou o inimigo é o diabo. Então nessa batalha espiritual nós temos que tratar, vigiar da nossa seara. Nós precisamos vigiar na nossa semente. Se ao lugar onde se anuncia o verdadeiro evangelho, não vem erva daninha. Se você anuncia o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, a erva daninha não vai vir no meio, porque a semente que você está jogando é uma semente boa. Agora, se você permite que na sua igreja, no seu púlpito, aí onde você congrega, seja semeado também o joio, logicamente que você vai ter muito trabalho, porque o joio virá no meio do trigo. É simples assim. Então precisamos vigiar para não deixarmos ser semeado a erva daninha no meio da palavra de Deus. Vamos ter cuidado e vigiar. Se você ficou comigo até aqui, eu quero te agradecer em nome de Jesus e pedir para você deixar o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora, é de graça, não paga nada e muito vai nos abençoar. E eu te espero no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com tua vida.